Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Tá conseguindo ler? Tá acompanhando certinho? Tá entendendo? Fazendo suas reflexões? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você está aqui, espero que você já tenha lido até aqui. Então a pergunta é: o que mudou depois que você começou a ler e interpretar a Bíblia também? E caso você tenha caído aqui nesse vídeo, não leu ainda a Bíblia desde onde que nós começamos a ler, que foi o livro de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, eu te desafio, leia a Bíblia, veja o que vai mudar, veja o que mudou e veja até o que pode mudar. Aí volta aqui e deixe seus comentários. Tudo bem? Vamos iniciar hoje o livro de Segunda Crônicas. No último episódio, nós lemos o livro de 1 Crônicas, capítulo 26 ao 29. Então, nós fizemos as seguintes reflexões, que nesses capítulos falam que Davi ele atribui as funções de cada um do reino. Né? Além disso, ele faz os preparativos para que o rei Salomão possa construir o templo. E dentre tudo isso, no processo até o final desse livro de 1 Crônicas, nós vemos que Davi ele instrui os príncipes de Israel e o seu filho Salomão. Façam isso, construam isso. Ele entrega um plano do templo para Salomão. Não só isso, ele fala para seguir os mandamentos de Deus, as instruções e as ordens. E a partir disso nós podemos tirar uma boa reflexão, que assim, o Davi ele teve um reinado de muitas batalhas. Por isso, Deus não quis que ele construísse o templo, porque ele derramou muito sangue. Só que ele está preparando o reinado do filho dele, Salomão, para ter um reinado de paz. E aí sim vai poder construir o templo. Uma lição muito importante disso para o nosso dia a dia é que, por mais batalhas diárias que nós temos, nós sempre devemos ir em direção a algo, a algum objetivo. E para a gente poder ir instruindo quem vai passando pelo nosso caminho, quem está ao nosso redor, quem está no nosso convívio. Porque ninguém faz nada sozinho. Por exemplo, Davi é o rei, beleza. Não tem como um rei reinar sem povo, sem pessoas. Pra quê? Não existe, né? Então, fica essa reflexão. Tem um objetivo e com certeza você vai encontrar pessoas para te instruir e pessoas para você instruir também. Sempre vai ter uma troca. Então, vamos iniciar a leitura do livro de hoje, que vai ser livro de 2 Crônicas, capítulo 1. E eu te peço, se está te ajudando, se está abrindo a sua mente em relação à leitura da Bíblia, vendo que a Bíblia não é sobre religião, curte esse vídeo, deixa seu comentário, se possível para você compartilha para mais pessoas também terem essa visão de mundo. E claro, seus comentários é também para a gente aqui do programa aprender o que você entendeu, o que está legal, o que não está legal. Será um prazer ler o que você escrever aí. Então vamos lá. Respira. Livro de 2 Crônica. O segundo livro das Crônicas. Capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos militares, dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão a toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus,
de Kiriat-Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão, a congregação, o visitava. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra, dada ao meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este povo tão grande? Olha só, se Davi instruía Salomão, você acha que ele instruiu Salomão a pedir isso daqui? Claro que instruiu. Porque, gente, é um pedido para Deus, não é para qualquer pessoa, é para Deus. Então tá, vamos lá. Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual te pus rei, sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei riquezas e fazendas, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. As forças e as riquezas de Salomão. E assim Salomão veio a Jerusalém do alto, que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, aos mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa em nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de cargo, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como usaste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que moraste, assim também usa comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porquanto nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que edifique essa casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os hábitos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou.
Manda-me também madeira de cedros, faias e alguns do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarão a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito, e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que faz os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hurão Abiu, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em pedras, e em madeira, e em púrpura e em azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril, e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e a traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme a conta, com que o contara Davi seu pai. E acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros, e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E eles foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento do covado, segundo a medida primeira, de 600 covados, e a larga de 20 covados. Capítulo 3, lembrando, nós estamos no capítulo 3. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 covados, e a altura de 120. O que dentro cobriu com ouro puro, e a casa grande forrou com madeira de falha, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre elas palmas e cadeiras. Também a casa adornou de pedras preciosas para o ornamento, e o ouro era ouro de Pavarim. Oi. Também a casa adornou de pedras preciosas, ornamentos e ouros de Pavarim. Também a casa cobriu as traves, as umbrais e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 covados, e a sua largura de 20 covados a cobriu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Peço desculpa se você chegou até aqui e viu que o vídeo deu uma pausa. É que teve pessoas que me chamaram aqui. Pausei para voltar a atender. Lembrando que isso é uma gravação totalmente caseira e às vezes as pessoas não sabem o que eu estou fazendo no exato momento. Então, muita calma e paciência. Vamos seguir a nossa leitura. Os dois querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro.
E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 covados, a asa de um deles de 5 covados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 covados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 covados, e tocava na parede da casa, era também a outra asa de 5 covados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desse querubim se estendiam 20 covados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 covados de altura, e o capitel que estava sobre cada um era de 5 covados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e pôs sobre as cabeças das colunas, fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeiras. E levantou as colunas de diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Capítulo 4. O altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 covados de comprimento e de 20 covados de largura e de 10 covados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 covados de uma borda até a outra, redondo e de 5 covados de alto, cingiu em roda um cordão de 30 covados. E por baixo dele havia figuras de bois e ao redor o cingiam. E por 10 covados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de boi fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um coco, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavrarem nela o que pertenceram aos holocaustos e lavaram-lhes, porém a mar era para que os sacerdotes se levantassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pôs um templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também bem fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e para as portas cobriu de cobre. E o mar o pôs ao lado direito, para a banda do oriente para o sul. Também Hurão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Hurão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos de capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E a 400 romás para as 2 redes, 2 carreiras de romás para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dela. Semelhantemente, os potes e as pás, e os garfos e todos os seus vasos, fez Hurão Abiu ao rei Salomão, para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão, os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os esperitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensos de ouro finíssimo, e quanto à entrada da casa, suas portas de dentro da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro.
Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as consagradas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e todos os vasos, e pôs dentro dos tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os levitas levaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e esteve ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas, e os levitas, cantores de todos eles, de Asaf e de Ramã, de Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, e símbolos e outros instrumentos, músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, e a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Lembrando que estamos iniciando o livro de 2ª Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 5. Espero que você tenha gostado, agradeço a sua audiência e até a próxima.